Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, e hoje para darmos início a uma série de vídeos que trará os 20 combates mais memoráveis. Vamos começar com os do CTW, mas passaremos em próximas edições também pelos 20 combates mais memoráveis de WP e pelos 20 combates mais memoráveis da APW. Não serão vídeos consecutivos, portanto começamos agora com os do CTW. Para a semana temos a primeira parte de uma entrevista, depois havemos ter os 20 combates de outra promotora, portanto ou do WP ou da APW, depois outra parte da entrevista. Portanto, vamos aqui fazendo desta forma, mas os 3 próximos vídeos que não sejam entrevistas serão então sobre esta temática, os 20 combates mais memoráveis. E como é que nós vamos fazer isto? Temos os 20 combates divididos pelo top 10, portanto, aqueles que eu considerei, e dizer já agora que este é um vídeo totalmente opinativo, depende apenas e só da minha opinião, é apenas isso, e são apenas combates de 2017 até agora, portanto, 4, 5 anos, dos últimos 4, 5 anos, que são os combates que eu vi, e portanto eu fiz uma lista, neste caso de 20, desses 20 eu vou referir aquele que é o meu top 10, vou classificá-lo de 10 até ao primeiro, e no final do vídeo revelarei também os 10 combates, aí já sem ordem específica, que para mim fazem do 11º ao 20º, ou seja, que pertencem ainda ao lote dos 20 combates mais memoráveis da promotora em questão, que neste caso é a promotora pela qual vamos começar, será o CTW. E vamos então começar com o 10º lugar, e para este 10º lugar eu diria que talvez tenha sido a decisão mais difícil, porque tinha 12 combates, os 9 primeiros mais ou menos fizeram-se na minha cabeça, agora o 10º classificado para mim foi muito difícil, porque sabia que 2 deles iriam ter que ficar de fora, portanto eu tinha aqui 3 combates que achava que poderiam perfeitamente entrar neste top, e neste caso iria ter que deixar 2 de fora e apenas pôr um no 10º lugar. E que combates eram esses? O combate entre Leo Rossi e Tamura 2 no CTW Shingitai, esta era uma das hipóteses. A outra, o combate entre Red Eagle e Leo Rossi na final do torneio Mário Milheiro, também um excelente combate. E em terceiro lugar, o combate entre Red Eagle e Mad Dog Max no CTW Internacional 1. Para o 10º lugar, a minha escolha, depois de pensar o que foram os 3 combates, o que nos trouxeram, a minha escolha para o 10º melhor combate da história do CTW, o 10º combate mais memorável da história do CTW, na minha opinião, Red Eagle versus Mad Dog Max no CTW Internacional 1. Foi um combate pelo título europeu, feito sobre regras Lord Mount Evans, portanto foi um British match completo. No entanto, acabou por ter aqui um twist, porque Red Eagle e Mad Dog Max já se tinham defrontado, por exemplo, na final do torneio do Campeonato Europeu de Luta Livre. Aí deram-nos um combate completamente British Rules, portanto um tratado de técnica, só que eles neste combate acabaram por fazer isso na primeira parte, mas na segunda deram aqui um twist, mantiveram sempre a técnica, mas aumentaram exponencialmente o ritmo de combate, as near falls, e foi um grandíssimo combate. E portanto, quando penso neste combate em comparação com os outros 2, que naturalmente são também grandíssimos combates, se nós pensarmos bem, provavelmente neste top 20 as diferenças entre os combates são muito curtas, são muito pequenas, e portanto todos eles são grandes combates, a verdade é esta, mas na minha ótica, 10º classificado, Red Eagle versus Mad Dog Max, Lord Mount Evans Rules Match no CTW Incidente Internacional 1 em dezembro de 2018, 8 de dezembro de 2018. Passamos ao 9º classificado, e este combate eu não tenho a certeza absoluta do nome do show em que ele teve lugar. É o combate entre a Claudia Bradstone e
a Thalia, em que se dá o spot da porta, eu penso que ele foi no Straight Out of Lisbon ou no Bad Karma. Portanto, eu acho que foi num destes dois. Agora, não consigo, neste momento, dizer-vos qual dos shows foi, mas acho que toda a gente está a ver qual foi o combate. Aliás, diria, esta foi considerada a feud do ano, deste ano, muito justamente porque os combates entre Claudia Bradstone e Thalia Martins foram uma verdadeira delícia. Neste caso era Thalia Bradstone, se bem me recordo na altura também. Foram uma verdadeira delícia e entregaram-nos um tipo de wrestling, ou um nível de wrestling que nós não víamos no wrestling feminino português, e foram Claudia Bradstone e Thalia que sem dúvida abriram esta porta, literalmente. Portanto, elas abriram literalmente esta porta, e realmente o simbolismo das duas a atravessarem aquela porta é realmente simbólico, porque elas rebentaram mesmo com a porta do wrestling feminino português. E portanto, o meu nono classificado, sem sombra de dúvida, o combate entre Claudia Bradstone e Thalia, em que as duas acabam depois de um grande combate. Portanto, o combate não foi só aquele spot, mas e lá está, são estas as memórias que ficam, são estas coisas que nos dizem que estes combates são realmente memoráveis, porque acho que ninguém esqueceu. Toda a gente que viu aquele combate, eu tenho a certeza que não esqueceu aquele spot, e portanto ficou para sempre. Aliás, a Cláudia ainda vai voltar a esta lista, e a Thalia também. Tão bons foram os combates entre elas. No oitavo lugar, vamos até ao CTW quase ilegal, julho de 2019, e tínhamos o primeiro deathmatch da história do CTW, mas ao mesmo tempo o primeiro deathmatch da história do wrestling português, um combate que já várias vezes foi falado aqui no Espaço do Fontes. Super Kid frente a Leo Rossi, um combate tal como o nome indica, naturalmente, em que ambos se destruíram e acabaram por ter um combate, por entregar ali um combate incrível, um combate acima de tudo memorável. Quem assistiu àquele combate com toda a certeza não se vai esquecer, e portanto este combate teria obrigatoriamente que estar na lista dos melhores combates da história do CTW. Já agora deixar aqui esta parte, estes combates são apenas de 2017 para a frente, mas no caso do CTW eu diria que provavelmente destes 20 combates que eu vou dizer, se calhar 17 ou 18 são mesmo os melhores da história, porque o melhor do CTW aconteceu realmente nos últimos 5 anos. Nesse aspecto eu tive sorte, porque quando passei a ver o CTW com regularidade, foi realmente quando o CTW teve uma curva ascendente, quase uma transformação, e realmente teve uma evolução incrível. E eu diria que de 2017 para a frente tu vais encontrar 85, 90% do melhor que foi a história do CTW. Portanto, neste caso, o termos aqui apenas combates desde 2017, eu diria que não afeta muito o conceito de história. O melhor da história do CTW foi, sem dúvida, a partir desse ano, a partir do ano 2017, é que se deu a ascensão do Monte Everest. Passamos para o sétimo classificado e vamos repetir aqui um combate, como eu tinha dito há pouco, ou repetir pelo menos os protagonistas. Sétimo lugar, Claudia Bradstone frente a Thalia. O combate, e este eu penso que foi no Campeonato Europeu de Luta Livre, tenho quase a certeza absoluta, foi no Campeonato Europeu de Luta Livre, o combate em que a Claudia Bradstone faz, e lá está, outro spot que nos ficou para sempre na memória, a powerbomb da Cláudia na Thalia na mesa de merchandising. Estes dois combates, o combate que elas tiveram no Campeonato Europeu de Luta Livre e depois o outro do spot da porta, eu diria que é difícil classificar, que é muito difícil classificar estes dois combates. Isto é puramente opinativo e, portanto, eu, na minha opinião, gostei um pouco mais, um bocadinho de nada mais, deste do spot da mesa de merchandising, mas eu diria que a feud entre a Cláudia e a Thalia, não há adjetivos suficientes para valorizar esta feud, porque foi realmente incrível e estes combates ficaram na memória. Neste top 20 ainda vai haver outro combate entre elas, que
quanto a mim, aí esse ficou um bocadinho nada atrás, mas que ainda assim também foi incrível e já vamos falar dele. E portanto, sétimo classificado, Claudia Bradstone frente a Thalia no Campeonato Europeu de Luta Livre. Grandíssimo combate, tal como o combate do Spot da Porta, grandíssimo combate também. E portanto, Cláudia e Thalia tinham que ter um lugar garantido na lista dos melhores combates da história do CTW, e ele, pelo menos na minha opinião, aqui fica. Passamos para o sexto classificado, que, diga-se, foi um combate que até nem conectou tanto quanto isso comigo apenas, mas que tenho que reconhecer que foi um enorme combate, foi um incrível combate, e que foi o combate entre Pai Grande Leo Rossi e Speedball Mike Bailey. Estávamos no CTW Última Arma, 17 de novembro de 2019, e Rossi e Speedball Mike Bailey, dois lutadores, antes de mais, incríveis. É o primeiro ponto que temos que colocar aqui. O Mike Bailey é um lutador, eu diria, do outro mundo. É um lutador que merecia muito mais até em termos de projeção, e ele já tem tido projeção. Teve no karate, fez um grande karate no último ano, por exemplo, mas eu acho que merecia a projeção de uma promotora internacional como a WWE ou a AEW. Ele ainda não lá está, e felizmente, se calhar por isso, ele pode até vir ao CTW, dar o seu contributo, passar o seu conhecimento, e depois ter um grande combate também com o campeão do CTW, Leo Rossi, e foi do outro mundo, diga-se de passagem. Grandíssimo combate. E quando eu vos digo que este combate não conectou tanto como outros comigo, eu acho que teve a ver um bocadinho com a certeza que eu tinha de que o Rossi ia vencer. Portanto, eu tinha 0% de dúvida que o Leo Rossi iria vencer, e acho que isso tirou-me ali um bocadinho de prazer, vá lá, a ver o combate. No entanto, tenho que reconhecer que estivemos perante um combate incrível, um combate com grandes spots, um combate com uma ótima história, um combate que conectou imenso com o público. O público esteve sempre em sintonia com os lutadores em cima do ringue. Eles também fizeram muito por isso, diga-se de passagem. Essa interação tem que sempre ser das duas partes, tem que ser quase uma dinâmica entre as duas partes, e foi-o sem dúvida nesse combate. E portanto, Rossi e Speedball acabaram por dar um main event de altíssima qualidade, e que, na minha opinião, apesar de, volto a repetir, não estar tanto no meu coração, se calhar como outros combates, mas reforço, grandíssimo combate. E portanto, eu não posso só pensar nos combates que me ficam no coração, tenho que pensar no que vi, e realmente o que vi foi um enorme combate de wrestling. E portanto, o sexto classificado da minha lista dos combates mais memoráveis da história do CTW. E entramos no top 5. Portanto, se eu dizia que o combate entre Leo Rossi e Speedball Mike Bailey foi brilhante, foi memorável, o que dizer do quinto classificado? Andy Hendricks versus Tamura, o combate do último CTW Internacional, CTW Internacional 2, e eu diria que este combate foi um autêntico tratado do que é um combate de wrestling, ou um grande combate de wrestling. Grandes spots, um ritmo de combate incrível, spots vilanescos por parte do heel, um babyface incrível como o Tamura. Eles tiveram de tudo, near falls, tiveste o combate ainda por cima, tinha em disputa os títulos da PWL e da Hit Up. Portanto, esta carga ainda por cima do Andy poder ficar, e não nos podemos esquecer das surpresas que têm existido em relação a trocas de título no CTW. Portanto, eu diria que era uma hipótese o Andy Hendricks poder sair dali campeão da Hit Up ou campeão da PWL. Não era fácil, reconheço, mas existia essa hipótese, e essa possibilidade acho que ainda conseguiu adicionar a este grande combate. Um combate que teve uma técnica, eu diria, quase perfeita. Dois grandes lutadores em ringue, apesar de, creio eu, o Andy Hendricks se calhar se considerar um aluno e o Tamura um professor, diria eu, mas neste caso Andy Hendricks esteve completamente
ao nível Tamura, e este combate, que diga-se, tal como o do Speedball Mike Bailey com o Rossi, por exemplo, está no canal de YouTube do CTW. O CTW tem feito muito bem em colocar os seus melhores combates no seu canal de YouTube, e portanto passem por lá se ainda não viram este grandíssimo combate entre Andy Hendricks e Tamura. Acho que a palavra que se aplica neste match é a mesma que estou a utilizar para o título do vídeo. Foi completamente memorável. Vejam se ainda não viram. Quarto classificado, vamos ao combate do ano passado, ao combate do ano passado. Claudia Bradstone frente a Killer Kelly, o primeiro main event feminino da história do CTW e da história do wrestling português também. Claudia Bradstone defrontava uma Killer Kelly que vinha com toda a pompa da WWE, e tudo isto resultou num enorme combate. Nós já sabíamos que a Claudia Bradstone iria estar ao nível da Killer Kelly, ninguém teria a mínima dúvida disso, e a verdade é que elas acabaram por ter aqui um enorme combate. Era um combate, se bem se recordam, que estava sobre roleta russa rules, portanto a Cláudia não podia perder, ou se perdesse, portanto deixava de poder lutar pelo título CTW. Acabou mesmo por perder, mas perdeu com a interferência de um mascarado, mas atenção, fez todo o sentido nesta história. Acabou até por amainar a derrota da Claudia Bradstone, foi por causa da interferência, e portanto todos percebemos isso. E além disso, Cláudia e Killer Kelly entregaram um enorme combate, aquilo que se quer de um main event: intensidade, ritmo, técnica. Nós conseguimos perceber ali também o quão melhor estava o repertório da Killer Kelly ao vivo. Acho que foi ali, pelo menos eu, que consegui realmente perceber o quão bem a Kelly consegue interpretar aquela personagem e o quão bem o seu repertório se adapta à personagem que tem. Foi brilhante, e a Cláudia esteve também completamente em grande no papel de adversária local, da local, que vai defrontar a grande figura da WWE. A Cláudia esteve incrível, e com tudo isto tivemos aquele que foi votado o combate do ano do wrestling português nesse ano. Este combate esteve no CTW Killers a 17 de março de 2019 e, portanto, volto a repetir, foi votado como o combate do ano de 2019, e muito justamente, mais do que justamente, porque estas duas entregaram um combate. Nós já falámos várias vezes dele aqui, portanto nem precisarei de estar a dizer muito mais. Vamos ao top 3, ao pódio dos melhores combates da história do CTW, dos 20 combates mais memoráveis da história do CTW. Na minha opinião, em terceiro lugar, Leo Rossi versus Tamura 1 do CTW Internacional, do CTW Incidente Internacional 1, perdão. Um dos combates, diria eu, mais falados aqui no Espaço do Fontes, sem qualquer tipo de dúvida, foi o combate em que Tamura, surpreendentemente, se apresentou ao público português e, mais surpreendentemente ainda, roubou o título ao campeão Leo Rossi. E este foi também um combate em que tu quase não consegues apontar uma falha. Eles estiveram bem em tudo. A surpresa de nós percebermos o quão bom era o Tamura, naturalmente que adicionou também este combate, mas a stiffness do combate, que acho que o público também não estava à espera, apesar de estarmos perante um japonês, mas eu acho que não estávamos à espera de tal stiffness num combate destes. O Rossi respondeu imensamente bem a essa stiffness, e portanto nós tivemos ali um combate incrível. No final, as pessoas ficaram todas de boca aberta. Eu acho que se fez silêncio, mas fez silêncio não porque as pessoas não tenham gostado do combate, pelo contrário, fez silêncio pela surpresa. Foi um bocadinho como quando o Brock Lesnar quebrou a streak do Undertaker. Fez silêncio no estádio. A verdade é esta, porque o nível da surpresa foi tão grande que é quase inacreditável. Foi um bocadinho o que aconteceu ali, mas grandíssimo combate, sem dúvida, um dos melhores combates, um combate de pódio da história, dos melhores combates do CTW. Passamos àquele que para mim é o segundo classificado. Este combate foi um tratado de
técnica, foi um combate que, na minha opinião, teria que ser considerado em qualquer companhia do mundo um combate de topo. E estou a falar do confronto entre Red Eagle e Zack Sabre Jr., o combate do CTW Morte Súbita 1, um combate que viveu de um contexto logo muito favorável, que teve a ver com a vinda do Zack Sabre Jr. a Portugal. Além disso, tivemos também o facto do Red Eagle. Nós já sabíamos isso, já sabíamos o quão bom o Red era em ringue, mas numa venue ainda por cima com imenso público, com um nível de público, uma quantidade de público que não é habitual nos shows portugueses, e eu acho que isso ainda deu mais vontade e mais motivação ao Red, e a verdade é que o Red esteve ali taco a taco com um dos melhores tecnicistas do mundo, chamado Zack Sabre Jr. No final, o Zack Sabre acabou por vencer. Era isso, na realidade, provavelmente aquelas 200 pessoas, 150, já não me recordo, 250 penso eu, que estavam na ajuda, queriam ver e tiveram esse desejo cumprido. O Zack Sabre venceu o combate, mas o Red Eagle, em termos de vitória, a única coisa que não teve de vitória naquela noite foi mesmo no combate, porque no resto de tudo o Red Eagle saiu como um vencedor autêntico. Teve uma prestação que eu diria que será provavelmente, não sei se a melhor da carreira dele, ele melhor que eu saberá naturalmente, eu não vi os combates todos dele, mas aos meus olhos, pelo menos, pessoalmente, isto é um vídeo plenamente apenas de opinião pessoal, aos meus olhos, aquela é a prestação da carreira do Red Eagle. E o Red Eagle já teve grandíssimos combates, ainda o combate que estava a falar há pouco, frente ao Mad Dog Max, com British Rules Match, o British Rules Match, o Lord Mount Evans British Rules Match, que foi incrível também, mas esta prestação frente ao Zack Sabre Jr., na minha ótica, supera até esse combate. O combate da final do Torneio Marmilheiro contra o Leo Rossi supera também, e portanto um combate inesquecível e que podem ver também no canal do YouTube, ou podem recordar, se já o viram, vejam outra vez porque vale realmente a pena. E vamos ao primeiro classificado deste top, daqueles que são para mim os 20 combates mais memoráveis da história do CTW, e portanto o combate que vos direi a seguir é aquele que, na minha opinião, é o mais memorável combate da história do Centro de Treinos de Wrestling. Teve lugar no CTW Shingitai, ou Shingitai, como quiserem, e colocou em confronto um inglês e um japonês, Mad Dog Max, frente a Daisuke Kanehira. E este combate, do qual eu também já falei aqui muita vez, foi tudo. A verdade é esta: tudo o que nós podemos querer de um combate de wrestling, que esteve ali. Dois prós de topo, que claramente sabem, segundo a segundo, aquilo que têm que fazer para retirarem o melhor de si próprios, do adversário e do público, e tudo isso fez com que o combate tivesse sido quase um sonho. Eu diria mesmo isto: aquele combate foi quase um sonho, tu poderes presenciar aquilo à frente dos teus olhos, um combate tão bom e com uma qualidade tão boa, com um ritmo tão intenso, sendo stiff quando era necessário ser stiff, sendo técnico quando era preciso ser mais técnico, sendo stiff e técnico quando era necessário ser stiff e técnico ao mesmo tempo, com grandes spots, com grandes moves, e foi realmente incrível. No final, ainda por cima, Mad Dog Max surpreendentemente torna-se campeão de uma promotora japonesa. Portanto, o inglês Mad Dog Max acaba por se tornar campeão de uma promotora como a Hit Up, e isso acabou ainda por adicionar, se preciso era, porque não era necessário adicionar mais nada a este combate, mas se preciso fosse, ainda adicionou. E este, na minha humilde opinião, é o melhor combate da história do CTW. Mad Dog Max frente a Daisuke Kanehira, julho de 2019, CTW Shingitai. Ora então, estes foram os 10 combates que, na minha opinião, fazem o top 10 dos combates mais memoráveis da história do CTW. Eu diria que à porta deste top, portanto, que na minha opinião estão
incluídos nesta lista de combates, de grandes combates da história da companhia, de combates memoráveis da história da companhia. São eles o combate que vos tinha dito há pouco, Red Eagle frente a Leo Rossi no November to Remember, Leo Rossi frente a Tamura 1 no Shingitai. Estes dois ficam ali mesmo à porta do top 10, sem dúvida, mas temos mais, na minha opinião, o PWL Junior Heavyweight Title Match entre Carl Silva, Nick Pritchard, Leon Jackson e o infelizmente já falecido Cam Wellington. Um grandíssimo combate, é um combate com um tipo de wrestling diferente, sim, é um wrestling onde tu não tens psicologia, ou tens muito pouca psicologia, tens muito pouca história. No entanto, um combate que acaba por agarrar o público, e o wrestling também é isto. Há quem não concorde, mas isto nós já sabemos que as opiniões do wrestling, no wrestling há para todos os gostos, há para quem não concorde. Muitas pessoas achariam este combate realmente quase de todo lado. Eu sinceramente não acho que foi um enorme combate, acho que foi um grande combate, 4 putos autênticos a darem um show no parque de estacionamento da ajuda e portanto do mercado da ajuda. Acho que foi incrível e portanto, na minha opinião, está na lista dos melhores combates da história do CTW. Também Super Kid versus Izuchi, grande combate, o Super Kid a conseguir aguentar-se frente a um japonês, e eu já utilizei aqui a palavra stiff, man, se vocês nunca viram o Izuchi, stiff, acho que a palavra stiff realmente com ele é potenciada a 10, a 100 ou a 1000, e o Super Kid aguentou-se de forma brilhante neste combate, um combate que contou uma história simples, mas uma história muito bem contada, e portanto, na minha ótica, merece fazer parte da história dos grandes combates da companhia. Outro combate do Super Kid, Super Kid versus Leo Rossi versus Tiago Monteiro, uma three-way no regresso ao sucesso, que foi incrível, grande combate, um combate também extremamente divertido ao mesmo tempo, teve também ali um bocadinho de tudo e portanto, na minha ótica, sem dúvida, também a merecer fazer parte deste Top 20. Ainda Danny Gold versus Johnny Thunder, um combate do CTW Internacional 1, que também falámos há pouco tempo dele aqui, acho que não é preciso acrescentar muito mais. Dois ingleses vindos da PWL que deram um show ainda por cima num combate que em termos de card até nem estava muito bem posicionado. No entanto, eles surpreenderam a Academia Recreativa da Ajuda com um grandíssimo combate e portanto presença neste top sem qualquer tipo de dúvida. Pela terceira vez, Claudia Bradstone versus Thalia, o combate de brejo de azeitão, o combate no Fight Your Demons, que eu, se bem me lembro, foi ou um no DQ ou um Last Woman Standing, penso que foi o no DQ, e este combate, depois delas se matarem, este combate acaba com elas a não conseguirem, nem Cláudia nem Thalia, a não conseguirem responder à contagem num monte de cadeiras. Se bem me recordo, foi um spear da Cláudia para cima das cadeiras e elas acabaram embrulhadas num monte de cadeiras e portanto nenhuma das duas conseguiu responder à contagem. Estávamos em 2017 no Fight Your Demons em Brejo de Azeitão e grandíssimo combate. E este combate seria anterior aos outros dois e, portanto, elas aqui já demonstravam o que vinha aí e, portanto, esta feud foi sempre a evoluir e das melhores feuds que eu já vi na história do wrestling português. Portanto, das melhores feuds que os meus olhos tiveram o prazer de ver em todo o wrestling português. Portanto, passando a pente fino, todas as companhias, sem dúvida que Cláudia versus Thalia foi uma das melhores feuds a alguma vez ter acontecido no nosso wrestling. Também Kurt Simmons versus Mad Dog Max no CTW Internacional 2, um combate também extremamente técnico, um teste de fogo para o Kurt Simmons e o Kurt, o wrestler suíço, que tem o seu coração um bocadinho também em Portugal e portou-se muito bem, é o combate da carreira dele, ele próprio admite isso e realmente Kurt Simmons esteve muito bem neste combate e aguentou-se de forma excelente frente a Mad Dog Max. Também a Street Fight entre Red Eagle e Andy Hendricks, a Street Fight
em que o Red e o Andy percorreram todo o parque de estacionamento, e quando eu digo todo, é mesmo todo. Foram até à zona dos carros. O Red Eagle meteu o Andy dentro de uma carrinha e, portanto, foi incrível esta Street Fight e merecia estar, sem qualquer tipo de dúvida, no top 20 dos melhores combates da história do CTW. Por último, o match que foi, eu diria, justamente, talvez surpreendente, mas muito justamente, o combate do ano de 2020, Andy Hendricks frente a Dynamite Soul, Eric Walker, um combate surpreendente, a qualidade também do Dynamite Soul, Eric Walker, naturalmente que ajudou a este combate, o Andy esteve também muito bem e, portanto, um opener que foi considerado combate do ano. Eles, naquela posição do card, conseguiram entregar um grande combate sem se excederem, que era o que era necessário naturalmente, porque tinham naturalmente depois os combates seguintes e não se poderiam exceder por aí além, e eles conseguiram fazer um ótimo trabalho. Portanto, ao entregar este combate, foi considerado muito justamente o combate do ano. Penso que não me esqueço de nada, posso aqui rever num instante, não me esqueço. Um combate que eu diria que se calhar é o 21º, portanto, eu apresentei-vos aqui aquele que é o meu top 20, dos combates mais memoráveis, mas eu diria que em 21º ficaria, portanto, fica aqui fora por um bocadinho o rixa à moda do Porto, entre Super Kid e Lobo Ibérico. Fica logo aqui à porta, porque foi também um grande combate, já falámos também várias vezes dele aqui, e grandíssimo combate, e portanto esse ficaria aqui à porta do top 20. O top 20 foi do 1 ao 20 o que vos transmiti agora. Eu classifiquei de 1 ao 10, classifiquei-os de 1 a 10, depois entre o 10 ao 20, aí já não dei classificação, portanto, os que viram os combates, façam-na vocês, façam a vossa classificação também. Eu aí não quis estar por classificar combates, como devem imaginar. É um exercício extremamente difícil, portanto é algo que eu diria que é quase impossível de fazer. Eu tento fazer, porque tenho opinião e portanto acabo por conseguir classificar, mas é algo que é muito difícil e portanto eu prefiro fazê-lo apenas nos 10 primeiros, para podermos ter realmente ali uma ordem, mas depois do 10º ao 20º já se deixa, eu diria, mais à vontade, porque aí também não interessa muito ficares em 11º, ou em 14º, ou em 16º, ou em 18º. Interessa sim estares no top dos melhores combates da história da companhia, e estes são, pelo menos para mim, volto a repetir, isto é puramente pessoal, pelo menos para mim, estes foram os 20 mais da história do CTW. Eu volto para a semana com mais um Espaço do Fontes. Para a semana teremos a primeira parte de uma entrevista, portanto vamos retornar também às entrevistas. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.